Você já tá. Boa noite a todos. Um axé. Boa noite, Pai Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Vão entrando. O pessoal está entrando na nossa live de hoje. Hoje, às segundas-feiras, a nossa live é para trazer para vocês a parte de curadores, dos axés curadores, né? A segunda-feira, dedicado à cura, né, Pai Gustavo? Então, a gente tem A gente vai. várias divindades e hoje a gente preparou o sangue, né, Pai Gustavo? Para a gente poder falar para eles e vivenciar junto esta live, né, para que a gente possa ter uma interação entre o Ossan e as pessoas, e todos nós, né? Uhum, com certeza. É, essa segunda-feira é onde a gente aproveita para passar um pouquinho de conhecimento para vocês e também para passar um axé para vocês, uma palavra de cura, uma palavra de acalanto, né? É, a gente sabe que está bem difícil a situação com esse coronavírus, está bem complicado, mas a gente vai pedir um pouquinho hoje para o Sam trazer um pouco da sua compaixão, um pouco do seu axé, um pouco da sua cura para nossas vidas, né? Hoje a gente vai falar de Ossan, né? Acho que todo mundo já está até acostumado eu com essa roupa verde, né? Que já de tanto que me vê falando de Ossan, né? Um pouquinho dessa divindade, que ela é muito importante. Eu bato na tecla e eu sou muito firme em relação à importância dessa divindade. Eu falo muito mais dela do que qualquer outra divindade, não porque ela é melhor que outra divindade, porque dentro do panteão dos orixás não existe melhor ou pior, não existe isso, né? Eles são todos iguais e todos têm o seu papel e a sua importância dentro das nossas vidas, né? Então eu sou muito firme com o Ossan, porque ele é um orixá que todos nós cultuamos ele na nossa vida, né? Todos nós manipulamos os seus mistérios e as suas forças e usamos do seu axé constantemente, né? Ou como forma de alimento, com as pessoas que comem vegetais, as pessoas que comem os legumes, tubérculos, e também as pessoas que tomam banho de erva, acende um cachimbo para o seu preto velho, tá sempre ali o preto velho com um ramo de alecrim, né, para poder dar aquela benzida, né, os caboclos com suas folhas para os bate-folhas, né, então assim, nós da Umbanda usamos muita erva. Nós da Umbanda temos esse recurso e ela é muito presente dentro dos terreiros de Umbanda, né? E é por isso que eu gosto muito de falar de Ossan, porque ele é o pai de todas as folhas, ele é o dono de todo o reino vegetal, ele realmente é quem sabe ativar o poder das folhas, é ele realmente que sabe encantar as folhas e trazer suas propriedades medicinais, né? E isso realmente é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, né? O uso de plantas medicinais, ela vai mais de 5 mil anos atrás, né? Há mais de 5 mil anos atrás, na Babilônia, já tinham relatos de uso de plantas medicinais, né, na cura das doenças dos seres humanos. Então, podemos falar que Pai Ossan já existe há pelo menos 5 mil anos, né? Porque as plantas, elas são muito usadas dentro da Umbanda, do Candomblé, das religiões afro, e fora delas também, né? A gente usa a planta constantemente na nossa vida, né? Quem aí já não teve aquela mãe ou aquela avó que acontecia algum problema, ela ia lá preparar um boldo com limão? Eu sou suspeito para falar, porque minha avó tinha essa cultura, minha mãe tem essa cultura. Minha mãe, sempre quando eu estava mal da barriga, ela ia lá, fazia um boldo com limão para mim tomar, né? Então, a gente sempre está, né, ligado com o Ossan no nosso dia a dia, através dos remédios, né? Ah, pai, eu não uso erva, mas eu tomo remédio
o remédio ele é a partir, né? O remédio ele é feito a partir da erva, né? Então a gente usa o SAM muito no nosso dia a dia, né? Então realmente o SAM faz parte da nossa vida e eu bato muito na tecla de Ossan e falo muito sobre ele, porque eu quero trazer para as pessoas realmente um conhecimento maior sobre as plantas, né? Não que o conhecimento deles sejam limitados ou sejam poucos, né? As pessoas da Umbanda já têm muito conhecimento de plantas, mas eu quero mostrar para eles e passar para as pessoas, mãe, né? Realmente o poder que o Ossan tem, porque é através de Ossan que nós podemos ativar toda o poder e toda a força que as plantas têm, né? O poder medicinal das folhas é muito grande, né? O poder medicinal das ervas é imenso e a gente pode ampliar isso. É uma das coisas que eu falo em relação a ampliar, é justamente isso. Nós usamos nos banhos de Oxalá e usamos no banho de Iemanjá a rosa branca. Mas por que tem que ser só a rosa branca? A gente não pode colocar uma outra flor que tenha coloração branca? Né? Tem que ser essa. A gente não pode usar uma pata de vaca branca, que tem a pata de vaca com a flor branca, que eu acho lindo demais. A gente não pode usar para colocar no nosso banho de Oxalá, no nosso banho de Iemanjá. Né? Tem que ser rosa amarela para Oxum, tem que ser, a gente não pode colocar uma outra flor amarela para Oxum, né, nos seus banhos, e é uma outra coisa que eu gosto também de falar, por que a gente dá para o preto velho só o alecrim? Né? A gente não pode dar outras ervas para o preto velho benzer, as únicas ervas que têm o poder do benzimento é só o alecrim, né? A gente não pode expandir esse conhecimento, a gente não pode ampliar, né? Então, assim, existem milhares de ervas. Hugo, eu acho, pai Gustavo, que assim, muitas vezes, eu acho que, além de ampliação, eu acho que muitas vezes, pai Gustavo, reconstruir, sabe? Porque tem coisa que fica construído dentro da gente, e não é que a gente precisa, né, reaprender ou aumentar o conhecimento. Eu acho que a gente precisa, às vezes, aprender a desconstruir algumas coisas para a gente poder construir coisas novas. Não coisas novas, mas coisas mais amplas. Então, é assim, todos nós, né, pai Gustavo, se cada um de nós formos olhar a história dos nossos familiares, nós vamos ver que cada um aí tem sua história, com uma benzedeira da família, com um curandeiro, aquele que fazia uma garrafada, aquele que fazia um banho, aquele que fazia, você não tem lá uma receitinha, porque assim, né, a gente pode estar em qualquer lugar, o povo sabe que você é do axé, Mônica, não tem um banho para a gente fazer? Mãe Mônica, não tem alguma coisa para fazer? E todas as pessoas, a primeira coisa que elas pedem é um banho. Eu já percebi, entendeu? E um banho para fazer, para resolver tal coisa. Mas, assim, é como se o banho fosse a fonte de todo o conhecimento que a gente tem. Então, é assim, eu acho que desconstruir, mas resgatar também tudo aquilo que às vezes está na nossa cabeça de valorização do que é nosso, da nossa própria origem, da nossa própria ancestralidade, que os nossos antepassados sempre usaram, só que depois ficou fora de moda, né? Parece que é um banho de erva, parece que um chazinho que a vovó fazia lá para gente. Poxa, quantas vezes a gente tomou chazinhos preparados pela avó, pela tia, pela bisavó, enfim, né? E eu me lembro que a gente fazia antigamente, pai Gustavo, a gente colocava a erva no travesseiro, na fronha do travesseiro de criança, de bebê, entendeu? Então, é assim, pai Gustavo, hoje eu acho que a gente pode falar também de todo o resgate que você está trazendo através desse curso,
que você ministra já há algum tempo, um curso chamado O Poder, como é que chama o curso mesmo? O Poder Medicinal das Folhas. O Poder Medicinal das Folhas, né? Eu escolhi esse nome porque eu, além de estudar sobre as ervas, estudar ervas com o sangue, né? Eu, dentro da religião, eu também estudo erva fora da religião, como botânica, como plantas medicinais, né? Fitoterapia e etc, né? Então, eu faço um conhecimento, eu pesquiso em vários lugares, né, não apenas dentro da religião, porque eu quis justamente ampliar o meu conhecimento, porque eu fiquei pensando, existe erva para tudo, existe erva para cada doença do homem, existe uma erva. Por que a gente tem que apenas usar e fazer banho de descarrego e imantação? Esse é banho para descarregar, esse é banho para imantar. Esse é banho para descarregar, esse é banho para imantar. Por que eu não posso fazer um banho para atrair prosperidade? Por que eu não posso fazer um banho para me ajudar a pagar minhas dívidas? Por que eu não posso fazer um banho para me tornar mais corajoso? Por que eu não posso fazer um banho para tirar o medo? Por que eu não posso fazer um banho para realmente me trazer mais fé, me trazer mais concentração e mais foco? Por que não tem erva para isso? Se tem erva para isso, por que a gente não pode usar, né? Então, eu acho que isso é muito bacana e o SAN nos dá esse recurso. O SAN, ele traz para nós o conhecimento que nós precisamos para ter uma plenitude de banhos, né, e realmente de axé. Porque dentro da cultura africana existe banhos e receitas de erva para tudo, gente, para tudo, para ajudar a mulher a engravidar, para ajudar o bebê quando está nascendo, quando ele está em horário de parto. Não sei se vocês sabiam, a gente tem uma erva brasileira que ela é maravilhosa. Vou contar isso para vocês hoje, vou te dar isso de presente para vocês, que é a nossa maravilhosa folha da fortuna, né? A gente chama de folha da fortuna, tem gente que chama roda da fortuna, tem gente que chama de saião, tá? O nome científico dela eu vou falar para vocês terem certeza de qual planta que é, tá? Porque existe várias folhas da fortuna, vários saiões, né, e várias rodas da fortuna. Mas aqui eu quero passar para vocês, é a outra dica que eu dou para vocês. Ah, pai Gustavo, eu não conheço de nome científico, eu não sei nome científico. Não, eu também não sou especialista, gente, mas eu sempre pesquiso pelo nome científico para eu não errar. Porque nome popular, que é o nome que a gente ouve, que a gente aprende com o nosso avô, com a nossa mãe, com o nosso pai, ele é um nome que ele pode ser dado a várias plantas. Então, às vezes, tem um nome que 3 ou 4 pegam esse mesmo nome. Vamos dar um exemplo de melissa, né? Tem muitas melissas pelo mundo, né? Muita cidreira pelo mundo, essa né? Folha da... Só que qual que a gente vai saber qual que vai usar? Essa folha da fortuna, qual que é o nome dela científico, então? Vou passar para vocês o nome científico. Vamos lá. O nome científico dela é Kalanchoe pinnata, tá? Kalanchoe pinnata. O nome popular dela que a gente mais conhece é folha da fortuna, folha da costa, roda da fortuna, tá? As características gerais dela, elas são espécies desta família. As espécies dessa família são plantas herbáceas ou sublenhosas, pouco ramificadas, que atingem até 1 metro de altura, especialmente durante a floração, tá? O nome dela, que é o ofó, que um dia a gente pode falar um dia bem mais com tempo com isso, que isso é uma coisa que demanda bastante tempo. O ofó, o que ele é o ofó, gente? O ofó, ele significa palavra, tá? O idioma Yorubá, eles falam que cada planta tem um nome
E esse nome, ele é um nome que ativa o poder medicinal daquela planta, né? Então, a folha da fortuna, ela tem vários nomes. Por quê? Porque a folha da fortuna, gente, ela tem, só para vocês entenderem, a folha da fortuna, ela tem vários tipos de propriedades medicinais e ela ajuda várias coisas. Ela não serve apenas para uma coisa. Tem algumas plantas que ela serve, às vezes, só para gastrite. Essa folha é para gastrite. Agora, tem folha que ajuda 3 ou 4 ou 5 doenças e 5 deficiências, às vezes, que nosso corpo tem, né? Então, existe plantas que têm um poder medicinal para tratar não uma doença apenas, mas várias, né? Que é o caso da planta que é a folha da fortuna. Então, o povo africano, o que eles fizeram que é muito bacana? Eles deram vários nomes à folha da fortuna. E cada um desses ofós, que são as palavras, os nomes dessas plantas, cada um está querendo falar e ativar uma daquelas propriedades medicinais que a folha tem. Né? Então, vamos dar um exemplo do nome mais forte dela, que é o nome que é o ofó que a gente chama de Odundum, né? Odundum significa do Yorubá a folha que ensina a venerar Oxalá, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas a folha da fortuna todo mundo dá para Oxum, mas a gente dá ela para Oxalá, né? E Oxalá, ela é na onde realmente ela brilha. A folha da fortuna, ela tem uma coisa muito bonita, ela não é apenas de Oxum ou de Oxalá, mas sim para todos os orixás. Todos os orixás aceitam a folha da fortuna. E a folha da fortuna, ela não é nossa, do nosso ecossistema brasileiro, ela não é da nossa flora. Ela veio junto com os africanos para o Brasil. Ela é uma planta africana, tá? Ela é. Então, ela é importada, né, da África. Deixa eu te falar uma coisa interessante que você está falando, que essa folha da fortuna, ela serve, então, para todos os orixás, porque ela tem as propriedades espirituais dela, vamos falar assim, as propriedades espirituais dessa folha, ela vai trazer brilho, ela vai evidenciar aquilo que eu estou pedindo, ela vai dar estrutura para aquilo que eu estou pedindo. Então, é como se ela fosse... Ela vai multiplicar. A função dela é multiplicar. Ela multiplica o seu pedido. Então, se você está precisando de prosperidade, ela vai multiplicar a sua prosperidade. Saúde, se você está precisando de saúde, ela vai multiplicar a sua saúde. Por isso que ela serve para todos os orixás. Porque ela vai potencializar a virtude e o axé do orixá que está ali sendo entregado. Bacana. Depois que terminar a live, você poderia disponibilizar no seu Instagram, Babalaxé Gustavo, uma fotografia desta folha da fortuna, bem direitinho, para que cada um possa visualizar ela, né? Até pelo fato de você falar que tem vários nomes, mas é bacana a gente ver, né? E saber que se ela é multiplicadora, a gente pode usar ela justamente nesse momento, para que multiplique a nossa saúde, né? Que multiplique, como se fosse a potência dessa erva, né? E eu queria só te perguntar uma coisa. Eu posso usar uma única folhinha? Ela tem um resultado esperado? Ou eu preciso usar muitas folhas? Qual é a quantidade mínima e qual é o número esperado? Existe o banho de uma pessoa. Quando a gente fala em uso fitoterápico dentro da fitoterapia e dentro da planta, dentro das plantas medicinais, ela tem uma quantidade. Para o banho, ela tem outra, né? Então, assim, para o banho, a gente pode sim usar 5, 6, 7, não, o número não influencia, tá? Mas eu posso recomendar para vocês que 10 folhas pequenas, porque ela também tem tamanho, dependendo do estado da idade dela, dependendo da idade dela, ela tem um tamanho diferente.
né? São as mais novas, vamos dizer assim, as grandes são as mais velhas, né? Eu sempre aconselho vocês a pegarem as plantas mais novas, as folhas mais novas, porque as folhas mais novas têm maior concentração de seiva e tem maior concentração de propriedade medicinal. As folhas velhas, elas são unicamente usadas pela planta para fazer a fotossíntese, né? Então elas Tá parando aí a live, deu uma travada do pai Gustavo, porque ele está num lugar e eu estou no outro. Então, eu quero agradecer o pai Marcos Siqueira do Sul, meu irmão, meu amigo, que nós fizemos uma live junto. Um beijo grande no seu coração, axé. Muito obrigada pela presença. Obrigada pela presença de todas as pessoas que estão conectadas hoje com a nossa live, dedicada ao sangue. Essa é a 49ª live que nós fazemos. E acho que travou o Gustavo, mas vamos aguardar aí. Então, quem? A mãe Rosângela também está aí. Beijo grande, mãe Rosângela. Vão passando o nome de vocês aí para eu mandar beijo para vocês. O pai Gustavo estava num lugar e eu estou em casa, então acho que caiu a conexão dele lá. Mas é interessante, vocês viram, gente, como é interessante a questão da grandiosidade que o sangue pode trazer para a gente. Então, seria bacana que vocês também... Porque sabe o que acontece? Muitas vezes você fala assim, poxa, eu não tenho muita afinidade com folha, eu não tenho nem orixá, não sou filho de Oxóssi, eu não sou filho de Ossan, eu não sou filho de Odé, eu não sou filho de orixá das matas, então eu não vou me preocupar com isso. Eu vou lá e compro um banho pronto, faço o banho, ótimo. Só que a gente sabe que nós estamos passando por um momento hoje de você estar umbandista, de você estar religioso. Isso é muito importante, tá? Assim, o que eu quero trazer nessas lives? Que você resgate de verdade estar religioso, não ser religioso. Ser é uma coisa de fora, e sim estar religioso, tá? O pai Gustavo está tentando entrar de novo. Vamos lá. Conseguiu? Conseguiu? Vamos ver lá. Então, nós temos aí... vamos lá. Pronto, entrou. Aí. Então, tá me assim... vendo? Estão te vendo. Desculpa, ó. Gente, caiu tudo aqui, mas eu consegui já dar um jeito, já voltamos já. O bom é que caiu e voltou, isso que é importante. Eu estava só mandando beijo para o pai Marcos Siqueiro, para a mãe Rosângela. Nós temos vários filhos da nossa casa. Filhos, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, pela honra de vocês de estarmos participando nessa live, tá? É assim, gente. Eu digo para vocês que nós precisamos estar, né? Que nós precisamos estar dentro do processo religioso da nossa vida. E isso faz parte. O que eu estava falando para eles, Gu, que as pessoas muitas vezes ficam pensando assim, eu não sou filho de Ossan, eu não sou filho de Oxóssi, eu não sou filho de Odé, eu não sou filha de Obá, eu não tenho conexão com o orixá das matas, então eu não vou estudar sobre isso. Só que a gente vem falando para vocês... Ixi, de novo. A gente vem falando para vocês... Ele sumiu de novo. A gente vem falando para vocês que importante é estar dentro de um caminho evolutivo. E Ossan, ele é o curador. Ele é a divindade que está em todas as culturas, com outros nomes. Mas se lá, nesse momento, agora, lá no Japão, estão fazendo um chá ou uma erva macerada, está, sim,
utilizando do magnetismo desse grande orixá. Então, todos nós podemos e devemos estudar, todos nós podemos e devemos nos aprofundar, porque isso é um direito que nós temos de crescimento, não só para os nossos ancestrais, não só para os nossos antepassados, mas como uma filosofia de vida. Eu quero agradecer a todos vocês nesta live, dizer para vocês que é importante vocês estarem conectados com a natureza, seja uma plantinha, seja uma folhinha, tá? Amem, cultuem, cuide, zele. Bom, é importante vocês terem uma plantinha em casa agora nesse momento, sabe? Importante fazer um banho de uma erva fresca, tá bem? Faça as suas orações. Eu geralmente pego a erva, coloco na mão e saldo. Eu é o assá, o sem eu é o assá, o sem eu. Primeiro eu ativo essa erva, tá bem? Eu ativo essa erva. Aí essa erva, após ser ativada, eu vou fazer o meu banho, tá bom? Então é assim, olha, vamos saudar, vamos nos enriquecer, vamos nos abençoar com todas as ervas, com toda a natureza. E agora, a natureza é com aquela folhinha, sabe, gente? Aquela folhinha. A gente precisa se conectar com essa ancestralidade, tá bem? Então, eu fico muito feliz que todos vocês estejam participando, muitos filhos e filhas, muitos irmãos, muitos dirigentes que estão junto com essa live. O Pai Gustavo de novo. Vamos lá. Hoje, pronto. Voltei? Sim? Então, desculpa, gente. Voltamos. Eu estava falando para eles a importância de eles se conectarem com uma folha, de eles terem uma plantinha, de eles se conectarem com o sagrado de cada ofó, de cada folha. A gente falou da folha da fortuna, né, que eu gosto muito de chamar ela da folha da fortuna, mas ela é uma odundum, né, que fala, odundum. Uhum. E a gente usa muito ela no nosso axé, na nossa casa. E em todos os processos iniciáticos, em todos os processos lá, em todos os banhos, em todas as coisas que nós utilizamos, a gente usa muito essa erva, né, Pai Gustavo? Porque ela é muito forte na nossa casa, né, na nossa família, né, na nossa tradição. Existe muitas ervas que são usadas e são muito conhecidas, como boldo. Boldo é muito conhecido, né? Todo mundo usa, todo mundo conhece. Todo mundo chama de peregum, né? É engraçado que as pessoas na Umbanda aprenderam o nome e a conhecer ela como peregum, né? Mas peregum é o seu ofó, né? Peregum não é o nome popular da planta. O nome popular dela é dracena, né? Ou pau d'água, né? São os dois nomes dela que ela tem, que é bem conhecido, né? Então esse é o nome popular dela, só que dificilmente num terreiro de Umbanda ou num terreiro de Candomblé você vai ver alguém chamando ela de pau d'água, né? Ou de dracena. Muitos chamam de peregum, né? Então o nome é o ofó, como o peregum, que eu acabei de dizer, que todo mundo conhece como peregum, dificilmente conhece como nome popular, né? O nome o ofó, ele para vocês terem uma ideia, vamos dar um exemplo bacana para vocês entenderem, né? A folha da fortuna, ela representa a multiplicação. Por quê, gente? Isso eu acho que é uma coisa legal a gente entender. Por que ela representa a multiplicação? Por que ela é uma planta considerada que multiplica, né? Vamos lá que eu vou falar isso, que eu gosto muito de falar sobre isso.
que acontece, gente? Esta foi a forma que eu encontrei para realmente entender o porquê nós usamos cada tipo de planta e por que a folha da fortuna é a multiplicação, né? Por que o boldo ele é um exemplo usado para Oxalá, né? É legal a gente entender isso e a gente ter um porquê. Porque assim, vamos dar um exemplo para vocês. A energia da folha é compatível com a energia daquele orixá. Tudo bem, eu entendi que ela é compatível, né, com a força e do orixá, achei muito bacana. Mas vou dar um exemplo para vocês. Imagina se um dia você vai colher erva na mata, né? Porque vocês há de convir comigo que as plantas que crescem livremente na floresta têm um axé totalmente diferente das plantas que nós compramos no garden ou que nós compramos na floricultura, né? Vocês não concordam comigo? Isso realmente é importante a gente se pensar. As plantas que nós colhemos, que nasceram na mata, que estão ali livremente, que Deus plantou, tem outro axé totalmente diferente do que nós pegamos na floricultura ou no garden, né? E se ela tem um poder bem grande, eu quero fazer um banho bom para mim. Então eu vou até a floresta para colher essa erva, né, que está ali na natureza, para eu conseguir fazer meu banho. E isso aconteceu quando eu fui fazer um banho para um filho de Oxalá, né? A gente foi fazer uma feitura para um filho de Oxalá e aí eu fui atrás das ervas de Oxalá e, claro, boldo, etc e tal, nas ervas que todo mundo já sabe, manjericão, tal, todo mundo já conhece, essa aqui tá na lista, aqui na internet tá cheio de lista de pronta, né, lista pronta daquelas ervas, né, para cada orixá. Faz parte das receitinhas. Isso, as receitinhas. Né, não, eu acho extremamente válido para nós iniciarmos o conhecimento, né, que nós temos sobre a erva. Para não errar, né? Até para não errar, até para ser parâmetro. Com certeza, para ser parâmetro e para iniciar é muito válido, né? E aí eu tava com esse conhecimento, eu fui colher essas ervas para fazer esse banho, e aí eu entrei na mata convicto que eu iria achar a folha de boldo para fazer o banho de Oxalá, né? E vocês acham que eu achei? Achei nada, eu não achei, na verdade, nenhuma planta que eu conhecia, eu achei na mata. Nada, não achei nenhuma, né? E como eu fiz para poder colher aquelas ervas? Claro, me entreguei para o Sanho naquele dia tomou conta de mim, né? Vamos dizer assim, não manifestando, mas através da intuição, e eu colhi as ervas, tal, mas isso me deixou um questionamento muito grande. Se ali tá o axé, como eu vou conhecer essas plantas? E aí foi aonde realmente me veio isso através da botânica e da morfologia vegetal. O que é a morfologia vegetal, gente? A morfologia vegetal é um ramo da botânica que explica o porquê que as plantas têm aquele determinado formato ou aquela determinada cor, né? Isso é muito legal. E lá eu comecei a entender. Vamos dar um exemplo para vocês. A babosa, ela não é uma planta que nós usamos para o baluaê para atrair a cura. A babosa é uma planta que nós usamos para o baluaê para afastar a doença. Como assim, pai, afastar a doença? Gente, a babosa, ela tem na lateral das suas folhas espinho, né? E o que é o espinho? O espinho, ele é uma proteção que as plantas fazem, que as plantas evoluíram, né, para ter o espinho. Ela é uma evolução que elas têm ali, é uma transformação que tem os espinhos. E a função daqueles espinhos na natureza é de justamente afastar os predadores e afastar os predadores e os animais que vão prejudicar aquela folha, né? Então, o que a gente pode pensar assim? Se ela tem espinhos para justamente afastar os inimigos, afastar os predadores, eu vou tomar um banho e vou pedir para que aquela evolução que a planta tem e que o que ela tem como característica e ela evoluiu durante muitos anos para aquilo, usar aquilo ao meu favor, né? Vamos dar um outro exemplo.
plantas que tenham na sua folha uma coloração diferente da verde, né? Um exemplo disso é justamente o peregum roxo. Não sei se vocês conhecem, mas o peregum roxo ele tem uma coloração, como o próprio nome já diz, roxo, né? Ele é totalmente roxo. Qual é a função da folha verde, né? A folha ela é verde por conta da clorofila, né? E a clorofila ajuda a planta a fazer a fotossíntese. Então a folha que tem coloração roxa, ela não tem clorofila. Então por que ela tá lá? Por que ela tem aquela coloração, né? Ela tá lá e tem aquela coloração justamente para atração, né? Então vamos dar um exemplo para vocês. Vocês entram no meio da mata, você vê uma folha roxa, uma outra vermelha, como o bico de papagaio, e você vê uma outra como a folha do fogo, que é vermelha, verde, amarela, tudo mesclado, linda e maravilhosa. Temos a cheflera, que é verde e amarela, que também é linda demais. Então elas têm aquela coloração para se destacar das demais, para atrair os polinizadores. Então se eu for pegar essas ervas para tomar um banho, aí sim eu vou pedir para atrair a prosperidade, atrair, né, realmente a saúde e atrair a cura, né? Então olha que bonito, olha que bacana, né? E a folha da fortuna eu fiquei de falar para vocês porque que ela é a planta da multiplicação. Se vocês pegarem a folha da fortuna, em cada dobra da lateral da folha, a folha ela tem na lateral dela várias dobrinhas, né? Cada dobrinha daquela tem uma gema. O que é a gema, gente? A gema é como se fosse uma semente. É onde está ali um embrião pronto para florescer. Então, uma única folha da fortuna, quando ela cai no chão, ela se multiplica e pode gerar até 10 mudas de folha da fortuna, né? Então, ela tem uma força de multiplicação e de reprodução muito grande. Por isso que quando nós colocamos ela no banho, ela multiplica, né, o axé, multiplica a saúde, né? Então isso é uma das coisas muito bacana. Pensa numa das coisas que eu acho bem bacana. Vamos dar um exemplo que a pessoa tá com um problema de pressão alta. A gente pode dar um banho nela, né, pedir para o SAM para ajudar essa pessoa com essa pressão alta dela que não abaixa nem com remédio, nem com nada, né? E aí você pode usar a folha da fortuna para multiplicar o potencial daquela planta que abaixa a pressão alta, que é justamente, vamos dar um exemplo, uma planta que combate pressão alta é a folha de batata doce. Né? Então a folha de batata doce ela ajuda muito para quem tem pressão alta, né? E aí você pode fazer um banho de batata doce com a folha da fortuna e a folha da fortuna vai intensificar e multiplicar o poder que tem ali armazenado na folha que é a folha de batata doce, né? Então, assim, é muito complexo e muito bonito ao mesmo tempo e fascinante, né? Existem milhares de ervas e cada erva tem o seu poder, tem o seu potencial e tem realmente a sua finalidade, né? E a gente precisa aproveitar para usar a evolução da planta e porque a planta tem aquela formação ou aquela cor ao nosso favor. Só que nós precisamos ir atrás e entender o porquê que aquela planta tem aquela cor, aquela planta tem aquele formato, ou porquê que ela se modificou e ela evoluiu para ter um espinho, para ter um outro tipo de proteção. Existem milhares de adaptações que as plantas fazem que é extremamente impressionante, né? A gente tem, depois vocês podem pesquisar, nós temos uma flor que ela tem o formato de uma abelha, é muito lindo, depois se vocês quiserem vocês pesquisem, flor abelha, né? Flor com formato de abelha, ela é uma flor que ela tem as cores de uma abelha, ela tem as cores de um zangão, e as abelhas vão lá, né, para justamente polinizar. Então ela faz isso para atrair os polinizadores, né? Tem vários tipos de modificações e a gente precisa entender porque ela é assim para a gente poder usar ao nosso favor nos nossos banhos e nas nossas preparações, tá? Então o que eu trago no meu curso de Ossan, que é justamente essas receitas, esses presentes que eu dei para vocês, inclusive vou passar mais uma mandinga para vocês, né? Não sei se então, vocês sabem. Pode falar. É isso que eu quero te falar o seguinte: tem pessoas pedindo se tem algum banho para ajudar
em momento de ansiedade ou de depressão que as pessoas estão passando em casa. Porque muita gente, pai Gustavo, muita gente agora, o que está precisando mesmo é restabelecer o seu equilíbrio emocional. Ou porque ele está em depressão, ou porque ele está muito ansioso. Então, as pessoas estão indo nos dois extremos muito rápido, diariamente, porque é o mal que está acontecendo justamente na casa de todas as pessoas. E todas as pessoas que se conectam na nossa live sabem que segunda-feira a gente faz uma ajuda para todo mundo, não é? Então, Claro. Assim, assim, só para encerrar o assunto aqui da questão do seu curso, o seu curso vai ser um curso presencial ou um curso online? Então, eu tô com muita dificuldade, né? Em qual sentido? Porque assim, eu tenho algumas pessoas que eu tenho certeza que está na live de hoje, que já fez o meu curso presencial de Ossan, né? Eu tenho certeza que tem um exemplo, eu vi a Karen, né, comentando, eu sei que ela está aqui, um beijo, Karen, meu amor. Ela fez o meu curso comigo, né, presencial, e o meu curso de Ossan, eu montei ele no início, quando eu fui ensinar as pessoas a louvar o sangue, eu montei ele totalmente didático e totalmente presencial. E aí eu fui abrir uma nova turma e veio o coronavírus, né, o Covid-19, e aí a gente não pôde mais reunir as pessoas, né? Então eu vou ter que, pelo menos até o coronavírus passar, eu vou passar esse curso de forma Google Meet, né? O que é o Google Meet? A gente vai fazer um encontro ao vivo, né, comigo, falando um pouquinho sobre o Ossan, ensinando receitas. Também vai ter um e-book, né, um e-book de 26 páginas falando sobre o Ossan, falando um pouquinho sobre tudo isso que eu disse, com várias receitas bem bacanas, né? Mas vamos lá para o banho que a pessoa pediu, né? Então, assim, um banho para ajudar quem está com depressão, você pode fazer um banho de folha de café, tá? E folha de guiné. Então você pode pegar folha de café, folha de guiné. Se você quiser colocar, pode colocar uma folha da fortuna, né? Essas 3 folhas vai ser fenomenal para trazer essa força, esse ânimo, essa energia que você está precisando agora, tá bom? E aí você macera, né? O conselho que eu te dou é sempre na hora que você for colher as ervas, pede a sua licença. Aqui a gente não tem tempo, que já está acabando a live, mas Já acabou. tem rezas específicas e tem algumas orações que nós fazemos o SAM para pedir licença para colher as ervas, né? Porque a gente tem que pensar que ali as plantas elas têm vida e elas sentem dor, sim, né? Não é porque ela não grita igual um outro animal quando sente dor que ela não sente, tá? Ela sente igual a nós, elas se comunicam, elas vivem com seus familiares, elas se reproduzem, ela tem uma vida muito parecida com a nossa, só que a gente não busca entender, né? Uma das coisas que eu estava até vendo que eu acho muito legal, uma pessoa falando sobre sustentabilidade, né? E ela falou uma coisa que eu acho muito bacana, que sustentabilidade é você achar o seu papel dentro da natureza, né? Então é você realmente olhar e falar onde eu posso ajudar a natureza, onde eu posso realmente achar o meu papel, o que eu posso ajudar a natureza, qual é o meu papel, né? Isso eu acho muito bacana. Então a gente precisa realmente buscar entender elas e conversar com elas, né? O pessoal fala que às vezes eu sou louco, né? Mas quem é da antiga, quem realmente tem mais do que 50 anos, sabe do que eu estou falando, que sempre a avó falava com as plantas, a avó sempre falava com os pezinhos de batata, os pezinhos, elas tinham uma relação muito bacana, né? Então, rapidinho para a gente finalizar da minha parte das receitas, uma receita para trazer um ânimo, para levantar, para trazer essa energia que você está precisando nesse momento, é essa receita, tá? E um Ela banho... está perguntando se é de cabeça para baixo. Da Sim, cabeça para baixo. Corpo todo, pode ser do corpo todo, não tem problema nenhum. Inclusive, é sempre importante no banho, né, a gente usar as folhas
na cabeça, no ori, tá? O ori, a nossa cabeça é a parte mais importante do corpo e não faz sentido nós não lavarmos a cabeça e não colocarmos o sangue vegetal e a força de Ossan na nossa cabeça. Algumas pessoas têm essa proteção de falar, olha, toma o banho do ombro para baixo quando fala de plantas venenosas, né? Plantas que têm toxina, plantas que têm toxicidade. Essas plantas eles realmente falam para você tomar ela do ombro para baixo para não ter perigo, né, de cair no olho, etc e tal. Mas se você é uma pessoa que realmente tem bom senso e é uma pessoa reservada, você não tem problema nenhum jogar da cabeça aos pés, tá bom, gente? Vamos seguir. Agora um banho para acalmar, um banho para tranquilizar, um banho para realmente trazer uma tranquilidade. Claro, vou passar, não adianta eu passar algumas ervas que vai ser de difícil acesso a vocês, né? Ainda mais pela questão do coronavírus, então eu vou passar algumas ervas de fácil acesso. Boldo, claro que é boldo, a planta conselheira, ela é a planta que nos ajuda a conseguir carregar as nossas cargas, conseguir carregar o nosso peso, carregar o nosso fardo, né? E isso é uma coisa muito bacana. Como assim, pai, carregar nosso fardo? Nós temos o nosso destino, nós temos nossos karmas, e o boldo nos ajuda muito a gente carregar isso de uma forma serena, de uma forma paciente, de uma forma tranquila, tá bom, gente? Então, boldo é uma planta maravilhosa. Vamos falar de plantas de fácil acesso. Você pode usar melissa, tá? E cidreira, que são ervas bem perfumadas, e as ervas que têm um perfume, elas são ervas que ao mesmo tempo acalmam e também traz uma atração, né? Porque outra dos fatores, né? As plantas que têm um aroma agradável, elas também se modificaram geneticamente para atrair os polinizadores com esse aroma, uma coisa bem bacana, tá bom, gente? Então, plantas de fácil acesso, tá bom? Eu entendo que a questão do Covid-19 fica difícil de vocês conseguirem essas ervas frescas, né? Eu recomendo fazer com essa erva fresca, né? Porque assim, falando de plantas medicinais, não tem problema nenhum você usar uma seca, fazer um chá, não tem problema. Mas em questão de axé, e quando a gente fala numa questão de ossan, o uso dela in natura é realmente fundamental, tá? Que isso é uma das coisas que a gente precisa pensar. Quando eu vou usar na fitoterapia, não tem problema nenhum, eu posso usar como pó, tintura, etc e tal. Mas agora, quando a gente fala de banho de erva dentro do terreiro, dentro da cultura dos orixás, realmente é muito importante a gente dar a maior atenção e a importância às folhas frescas, tá? As folhas que realmente nós colhemos ali na hora, tá? Pai Gustavo, a nossa live acabou, já Rápido são demais. 21h53, passou muito rápido. Qual é a proposta qual é a data que você está tentando, assim, está se programando para começar a divulgar esse curso? Já vem um tempo que eu estou falando de Ossan, né? Que eu estou passando um pouco de conhecimento de Ossan, e eu acredito que breve, bem breve, logo, a gente já vai estar disponibilizando esse curso para vocês fazerem a sua inscrição, Que para bacana. vocês se inscreverem. É claro que quem quiser se inscrever, pode se inscrever, não tem problema nenhum. Eu vou nessa semana, tá bom? Quem quiser e tem interesse em relação ao Ossan, a Curimba, a Exu, Orixá Exu e a dança dos orixás, vai lá no meu perfil do Instagram, que lá eu falo bastante sobre isso, principalmente sobre Ossan, tá bom, gente? E lá eu vou colocar uma publicação falando da data, para a gente realmente fazer esse grande encontro do nosso Divino Pai Ossan para ampliar os seus Coloca para conhecimentos. mim, depois o seu Instagram, Babalaxé Gustavo aí, coloca aí no meu Instagram. É assim, gente, nós agradecemos imensamente a todos os participantes dessa live de hoje. Muito obrigada.
Um beijo grande no coração de todos vocês. Axé, que Pai Ossan, o grande Pai misericordioso, que traz toda a gratidão de Pai Gustavo, você poder estar falando para a gente hoje, e dizer para todos que na segunda-feira, Pai Ossan também é louvado. E se alguém agora, nesse exato momento, na casa de cada um de vocês, tiver aí uma plantinha, sem tirar nenhuma folha, vai lá amanhã de manhã, né? Não agora, vai amanhã de manhã, hora que você acordar, antes até de você fazer o seu café, vai até a plantinha e agradeça, mesmo de longe, agradeça a Pai Ossan pela misericórdia de todas as ervas que salvam a humanidade. Porque a gente pode não se utilizar, mas que ele é um grande médico de todas as nossas almas, isso não temos dúvida. Nós agradecemos a todos. Um beijo grande no coração, um beijo até. Gente, só para a gente finalizar, não esqueça, quarta-feira agora a gente vai ter uma live bombada, que é a live que o pessoal pediu muito para a gente fazer, que é a parte 2 do Catimbó, tá? É uma live que o pessoal pediu muito para a gente fazer, eu e o Mimi, quarta-feira agora, vamos estar fazendo uma live para vocês falando de Catimbó, tá? E sexta-feira, claro, gente, não perca, programa Amigos do Seu Zé. Corre lá, manda sua pergunta, pode mandar suas perguntas pelo nosso Instagram ou pergunta pelo nosso Facebook, que a gente vai responder, os seus Zés vão responder sexta-feira agora, tá bom, gente? Então, axé a todos, muito obrigado, e que Ossan, o orixá da compaixão, o orixá da empatia, te traga muito axé, te traga muitas bênçãos, e que a cura dele esteja permanente e eternamente na vida de vocês. Axé, gente.